Então, o que que a gente vai ver aí na frente B, capítulo 1? Eu já coloco uma roda gigante aqui para chamar a atenção, né? Uma roda gigante enorme. E a gente vai ver sobre arcos e ciclo trigonométrico, né? Então, uma volta por diversos ângulos. O que que basicamente a gente vai estar estudando aqui em arcos e ciclo trigonométrico? Então, a gente pode olhar primeiro que as rodas gigantes, né, elas são brinquedos aí que está em muitos parques de diversão. E o principal é que é bem grande, né? Por isso que o nome é roda gigante. Só que, infelizmente, quando a gente vê esses parques aqui da nossa região, não são rodas gigantes tão altas, né? A primeira roda gigante que tem notícia de ser construída tinha 76 metros de altura, gente. E foi construída em 1893. Pensei, 76 metros de altura, né? 76 metros de altura, gente, é muito alto. Vocês já passaram por aquelas carretonas na estrada que tem 30 metros? Agora pensa, é duas carretas daquela e meia. É muito grande, é muito grande. Aquelas carretas que tem 30 metros, isso, aqui tem 30 metros são os bitrem. Então, assim, gente, é muito grande. Você pegar aí 76 metros de altura, é muito alto. Você pegar em média aí, dá um prédio de 20, de 28 andares, mais ou menos. 28, 25 andares. Então, é bem grande, né? E aí, depois veio a maior roda gigante do mundo, em 2014, construída com 167 metros de altura, gente. Pensa aí. É muito alto, 167 metros de altura, né? E aí a gente tem, ela possui 158 metros de diâmetro e 28 gôndolas fechadas com vidro e ar-condicionado, com capacidade para até 40 pessoas cada uma dessas gôndolas. Ou seja, gente, é muito grande, é muito grande. 40 pessoas cada uma das gôndolas, 28 gôndolas, olha o tanto de pessoa. Né? Mais, tamanho da sala de aula. Aí ele fala, considerando que a high roller discuta as seguintes questões. Qual é o raio dessa roda gigante? Né? Então, primeira coisa, se a roda gigante tem 128 metros de diâmetro, qual é o raio da roda gigante? Qual o raio da roda gigante? Isso aí. O raio seria metade do diâmetro. Então, seria 158 dividido por 2, né? Então, a gente teria aí 79 metros de raio. 79 metros de raio essa roda gigante teria. Aí ele continua perguntando, se uma pessoa que entra na hang roller e deseja realizar o passeio de uma volta completa nessa roda gigante, percorre o correspondente a quantos metros? Ou seja, quantos metros uma pessoa vai fazer um passeio aí, ela percorre aí nessa roda gigante? Vocês têm noção? O passeio seria toda a volta, né? Toda a volta do início até o final. Isso aí. Galera, então vamos resgatar alguns conceitos aqui. E esse conceito aí é o comprimento de uma circunferência. Não sei se vocês se lembram, mas o comprimento de uma circunferência vai ser dado por 2πr, né? Então, o comprimento da circunferência vai ser dado por 2 que multiplica r, que dá o diâmetro, né? Então, dá 2 vezes r, que é 158, vezes π. Se a gente aproximar π por 3, só para a gente ter uma noção, isso teria mais ou menos 474 metros, aproximadamente, pouco mais. Então, 474 metros aqui que ele teria percorrido, né, nessa roda gigante. Qual é essa distância que a gente está falando? A gente está falando dessa distância aqui, ó. Pensa aí. Tem a roda gigante, ele sair daqui
fazer toda a volta completa e voltar para cá, tá? É isso que a gente está falando. Beleza. Aí ele fala, se ele entrar na cabine no ponto mais baixo da roda gigante e subir ao ponto mais alto desse brinquedo, terá realizado qual deslocamento vertical? Ou seja, tá falando aqui, ó. Isso aí. Certinho, Thiago. Então, se ele entrar aqui, nesse ponto mais baixo, e chegar até o ponto em cima, qual é o deslocamento vertical dele? Não é o próprio diâmetro da torre? Né? Da torre não, da roda gigante? Pergunta assim, ó, se todas as cabines delas são igualmente espaçadas, qual o ângulo central da roda gigante formado entre duas cabines consecutivas e qual o comprimento de arco formado por cada uma delas? Ou seja, ele está falando que eu tenho 28 cabines aqui, ó. Tenho 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Tá. Tem 28 cabines aqui. Igualmente espaçadas entre si. Aí ele pergunta qual é a distância entre cada uma delas, ou seja, qual é essa distância aqui entre cada uma delas e qual é o ângulo central entre cada uma delas. Vamos lá, primeiro, como é que a gente faz para descobrir qual o ângulo central entre cada uma delas? Alguém tem alguma ideia? Gente, se quiser abrir o microfone, pode abrir o microfone e falar, tá? Isso aí. Tudo bem. Então, olha só. Se eu quero saber o ângulo central, seria isso aqui, ó. Deixa eu fazer. Está coçando. O ângulo central é o ângulo da circunferência completa, que eu teria 360 graus, dividido pela quantidade de cabines que eu tenho. Né? Por quê? Porque a quantidade de espaços ali vai ser a quantidade de cabines que eu tenho. Então, dividiu em 28 partes, certo? Então, eu teria aí, entre cada uma dessas partes, 360 dividido por 28. 360 dividido por 28, eu tenho aí aproximadamente 12,85 graus, tá? 86 graus. Esse seria aí o ângulo central. E se ele te pede a distância entre duas cabines? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Se eu tenho, bem grandona. Ah, tá branco. Se eu tenho bem grandona a minha circunferência, vocês têm noção. Aí, eu tenho a distância de 28 graus entre uma e outra. Então, vamos falar que se uma cabine está aqui, a outra cabine está aqui. Tá? Não é essa a distância, só estou colocando para exemplificar para vocês. Aí a gente tem um ângulo entre elas, certo? O ângulo central, que é 28 graus. Qual, respondam, pensem aí comigo, qual que é essa distância aqui que eu vou marcar para vocês? Como é que a gente calcula essa distância aqui? Ó? Vocês têm ideia de como a gente calcula essa distância aqui? De uma cabine a outra? Ótimo! Chegaram onde é que eu queria que chegassem. Então, galera, eu estou falando quase que sozinho aqui, só tem um aluno aí ajudando. Mas olha só, chutaram aí, falam assim, eu posso fazer com a regra de 3. Como que seria essa regra de 3? Eu sei, ó, que 360 graus, né, 360 graus, me dá 2πr, né, que é o comprimento total da circunferência. Ah,
Então, 12,86 graus vai me dar x, né? Então, com essa regra de 3 aqui, eu conseguiria encontrar qual o comprimento total. Deixa eu fazer essas contas aqui para ver quanto que daria. Vezes π. Π utilizando o valor normal agora. E vou fazer essa conta aqui. Seria uma distância, galera, de aproximadamente 17,73 metros. Essa seria a distância entre uma gabine e outra, tá? 17,73 metros. Então, olha só o tanto de informação que a gente conseguiu tirar a partir do enunciado que a questão me deu. Então, agora, a gente precisa entender muito mais do que só em uma roda gigante. Por quê? Porque a gente tem vários e vários elementos na circunferência. A gente tem elementos aí em, em, em construção civil, a gente tem elementos em desenho, né? E tudo isso a gente precisa entender quais são os elementos que a gente consegue associar na circunferência, né? Primeiro, vamos pensar assim, ó, se eu tenho dois pontos pertencentes a AB, né, em uma circunferência, tem esses dois pontos aqui. O que eu posso caracterizar cada um desses pontos aqui? Primeira coisa, eu vou caracterizar que O até P é o meu raio, tá? O até P é o meu raio. Isso aqui, ó, de A até B é o que eu chamo de corda. Quando eu faço esse caminho por fora de A até B, ou seja, quando eu faço o caminho pela extremidade da circunferência, isso aqui é um arco. Então, arco AB, todo arco vai ser determinado com esse tracinho assim curvado em cima, tá? E a corda AB é determinado com o tracinho reto. E o segmento MP, a gente vai determinar ele como flecha. Então, se vocês lembrarem aí do arco e flecha, como é que funciona o arco e flecha? É a corda, né? A gente tem aqui o arco e a flecha aqui no meio, não é isso? Mas normalmente a flecha ela vem nesse ponto aqui para você puxar e levar ela. Então a flecha ela é daqui até aqui. Aqui a gente tem o arco e aqui a gente tem a corda, tá? Então é basicamente isso, esses elementos que a gente relaciona aí na circunferência. Observações. Alguns ângulos importantes que a gente tem. A gente tem aí o ângulo de volta ou o ângulo nulo. Como assim, Juan? Se eu saio daqui, ó, o arco de volta. O arco nulo é quando eu não dou a volta. O ponto A é igual ao ponto B. O arco de volta é quando eu dou a volta completa, passo por todos os pontos e chego ao ponto A, que é igual ao ponto B. Tá vendo? O ponto em si é o mesmo ponto, só que um caracteriza um arco nulo, porque ele não deu a volta, e o outro caracteriza arco de volta. Continuando, quando eu tenho um ângulo aqui, ó, todo ângulo converte-se no centro da circunferência, é chamado de ângulo central. Então, tá vendo aqui, ó, o vértice está aqui no centro da circunferência. Aqui é o ângulo central alfa, que me delimita o arco AB. Então, alfa é o delimitante aí do arco AB. O comprimento de uma circunferência sempre vai ser calculado por 2πr. Sempre vai ser calculado por 2πr. Não sei se vocês já viram a demonstração disso aqui, a demonstração do arco ser igual a 2πr, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Só um momento. Deixa eu colocar aqui para vocês.
Não achei não. Depois eu procuro direitinho e mando para vocês o que eu estou querendo. A gente vai chegar lá. Tá? Próxima aula eu passo para vocês. Então, ó, o comprimento da circunferência vai ser exatamente o quê? Vai ser exatamente quando eu pegar a circunferência de um ponto A, começar a fazer a volta com ela e praticamente desfazer, marcar esses pontos A, até voltar até A de novo. Esse comprimento que ela sai de A até o A vai me dar o comprimento de 2π vezes o raio, onde π é a constante aí que a gente conhece por 3,14, né, a constante mais conhecida aí do mundo. O comprimento do arco AB, ele pode ser obtido por regra de 3, né, assim como a gente fez lá no início, ou seja, 2πr vão ser 360 graus, portanto, um comprimento de qualquer arco que eu tiver, ele só depende do meu ângulo central, né? Então, eu posso fazer isso, ó, eu chego à expressão que o comprimento de meu arco AB, com regra de 3, né? Eu não preciso fazer a regra de 3 toda vez, né? Faço ela com as definições aqui, ó, vai ser alfa dividido por 360, ou seja, é uma fração do ângulo se o ângulo for 90 graus. 90 graus significa que é 1/4 da circunferência, né? Então, vai ser 1/4 de 2πr, ou seja, uma fração da circunferência inteira. Tá? Então, é isso que eu quero que vocês entendam aí, que a gente pode fazer por regra de 3 o comprimento do arco. Não sei se vocês viram, mas tem um cara chamado Erastótenes, né, que ele conseguiu aí medir o comprimento da Terra, né, de uma maneira bem aproximada, antes de Cristo ainda, a gente não lembra, foi 100 e alguma coisa antes de Cristo, ou 200 e alguma coisa antes de Cristo, que ele conseguiu medir a circunferência da Terra. Então, se ele conseguiu medir a circunferência da Terra, a partir de quê? A partir da sombra de um determinado graveto, que ele sabia a altura, em duas regiões conhecidas por ele. Uma em Alexandria e outra em Siena. Então, foi basicamente esse processo aqui. Ó. A gente tinha o arco delimitado entre as duas cidades, a distância, né, conhecida entre essas duas cidades. Com essa distância conhecida entre essas duas cidades e através da diferença da inclinação do Sol entre essas duas, ele conseguiu descobrir o ângulo, né, e calculou a circunferência aí na Terra. Vamos abrir aqui. Aqui mostra um texto para vocês. Vocês conseguem acessar aí no grupo, tá? Deixa eu até pausar aqui rapidinho e mandar para vocês no